Bom, ainda falando sobre a pandemia, o ex-presidiário Lula afirmou nesta quinta-feira no Twitter que Jair Bolsonaro cometeu um crime de responsabilidade passível de impeachment ao dizer que não vai comprar a vacina contra a Covid-19. Ontem, Bolsonaro disse que não comprará a vacina chinesa Coronavac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo. Os estudos para essa vacina estão na terceira e última etapa de testes clínicos. Disse o ex-presidiário, abro aspas, se a sociedade, os partidos e os parlamentares precisavam de um motivo para discutir o impeachment, Bolsonaro acaba de cometer um crime contra a nação ao dizer que não vai comprar a vacina e desrespeitar um instituto da seriedade do Butantan e toda a comunidade científica. E continuou, se Bolsonaro não acredita na eficácia da vacina, ele que não tome, mas o papel de um presidente da República é possibilitar que o povo tenha a vacina à sua disposição. Se faltava crime de responsabilidade, essa foi a maior irresponsabilidade de um presidente que já vi. Palavras do ex-presidiário Lula. Augusto. Em primeiro lugar, como dizia o Ferreira Goulart, a crase não foi feita para humilhar ninguém, né? Podia usar à disposição, com aquele sinalzinho. O recado para o presidiário, tem um sinalzinho aquele em cima, pede para quem escreveu, porque não é dele isso aí. Então, olha o que é conviver com o Lula, até quem redige textos para ele fica assassinando o português. Segundo ele está querendo impeachment porque o Bolsonaro não vai distribuir a vacina? Claro que vai, é a outra. Ele não sabe disso? O Bolsonaro vai, ele fez uma opção. Ele escolheu outra vacina. E o Lula tem autoridade para falar sobre isso, sobre pandemias, epidemias. Foi ele que disse que a H1N1 era uma gripezinha. Também é ele. Agora o Lula, é só no Brasil, né? O sujeito que devia estar discursando em pátio de cadeia, como candidato a xerife de cela ou governador de uma ala do presídio, fica aí dando palpite em assuntos que desconhece. É patética a figura do Lula, né? Porque ele quer o impeachment, porque ele acha que pode voltar à presidência, ele acabou, ele está morto politicamente, completamente. E vai saber disso nessa eleição. Por que ele não tenta eleger o Gilmar Tato em São Paulo, em vez de ficar soltando recados cretinos, ou não tenta eleger a Benedita da Silva no Rio de Janeiro? Mostra que ainda elege postes. Diga, Fiuza. Como tática política, é uma burrice. Inclusive, o Lula era reputado assim uma pessoa que gostava de fazer a elegia da ignorância, mas uma pessoa inteligente, né? Uma pessoa sagaz em termos de estratégias políticas e tal. Essa que ele tentou aí é uma burrice danada, porque ele está dizendo que ele tem que dizer ao presidente da República qual o laboratório que ele tem que escolher para comprar vacina. Essa não cola. Teve uma hashtag aí, né, quando teve essa crise, que eu acho que é uma crise mesmo. Essa questão do Bolsonaro com o ministro da Saúde dele, eu acho que isso é uma crise, aparentemente estão superando aí, mas jogando para baixo do tapete algumas coisas. Aí o pessoal aproveitou para pegar essa hashtag e dizer que o genocida, quer dizer, essas pessoas que chamam todo mundo de genocida, né, hoje em dia se você acha que é preciso comprovação científica para tomar uma vacina, você já é chamado de genocida. Então, quem chama todo mundo de genocida é porque não respeita a vida, né? Não tem apreço pela vida. E o Lula embarcou nessa canoa furada, soltou um disparate que enfraquece também a ideia do impeachment, sempre digo isso, né? É importante o impeachment. Nos livrou, por exemplo, da quadrilha dele, no centro do poder, da quadrilha do Lula. Então o impeachment é importante, não é para ser banalizado. Agora, o Lula à solta, de fato, é uma aberração. E nesse ponto a gente tem que cobrar, né? Tem que cobrar da Operação Lava Jato, tem que cobrar do Ministério Público, do Judiciário, né? A torrente de crimes cometidos pelo Lula e demonstrados. Onde está o andamento desses processos? Parou tudo?
O pessoal está aí, né? A gente vê procuradores dizendo que estão acabando com a Lava Jato morreu, morre amanhã, renova, não renova. O que renova a Lava Jato é pegar bandido. E tem um bandido aí cantando de galo, falando pelos cotovelos, e que é, sim, alguém que tem possibilidade de embargos auriculares aí com altas figuras do Poder Judiciário, que está aí fazendo seu tráfico de influência numa boa, com a cama feita, com bilhões roubados. Então é prisão preventiva para o Lula. Onde está a prisão preventiva para o Lula? Ele vai continuar aí tentando, de novo, ele já foi, o país já foi tolerante com o Lula, tentando influenciar e influenciando a eleição de dentro da prisão. Está aí ele de novo, fazendo política na beira aí das urnas, com todo o seu prontuário. Vamos lá, Lava Jato. O Lula é bandido e tinha que estar solto, tinha que estar preso. Diga, Ana. Olha, Vitor, voto com nossos relatores e deixo aqui a minha humilde contribuição de não continuar falando sobre esse homem que foi um câncer para o Brasil. Nós entramos aí com a quimioterapia chamada Lava Jato, um câncer que quase colocou o país em metástase. E eu, sinceramente, não tenho o menor prazer, vontade de sequer falar sobre esse homem, que, para mim, ele tem que começar a entrar nas páginas escuras aí dos livros de história do Brasil e a gente parar de falar desse homem, que ele... como um câncer, aquelas células que continuam tentando ali trazer a doença de volta, é isso que ele faz. Então, acho que está na hora da gente colocar o Lula num cantinho bem escuro dos livros de história e só lembrar do que ele fez com o Brasil. Quase trouxe uma metástase ao país e quase quebrou o país de uma maneira irrecuperável.